Vamos direto ao que interessa, o supergrupo cromalveolata e o filo apicomplexa. É exatamente aqui que habitam os esporozoários oportunistas. A gente vai pular as definições básicas hoje, porque precisamos focar no que torna esses patógenos intracelulares obrigatórios uma ameaça biológica tão letal. Eles operam em um nível estritamente celular e molecular, estabelecendo uma via direta de invasão que se torna uma verdadeira catástrofe quando o sistema imune de quem está infectado entra em colapso. O segredo de toda essa agressividade está numa estrutura muito específica, o complexo apical. Pensando na fisiopatologia, as rhoptrias e os micronemas, que ficam ali no polo anterior do parasito, não tocam na célula do hospedeiro por mero contato. Quando eles encontram o enterócito, essas organelas disparam uma secreção violenta de enzimas, principalmente serina e cisteína proteases. O papel direto dessas moléculas é literalmente degradar a membrana da célula hospedeira. Isso permite não só a ancoragem, mas uma invasão mecânica implacável direto na mucosa intestinal. E para a gente ter uma noção do tamanho do estrago que essa invasão microscópica pode causar, olha esse número, mais de 20 litros. É isso mesmo. Em pacientes com HIV que já estão lidando com uma imunossupressão profunda, essa infecção simplesmente ignora qualquer limite. O dano contínuo no epitélio pode fazer com que a pessoa perca mais de 20 litros de fluidos e eletrólitos por dia. É uma diarreia aquosa brutal, parecida com a cólera, que joga o paciente imediatamente num quadro de choque hipovolêmico e desidratação severa. E de onde vem todo esse potencial destrutivo? A resposta está na árvore taxonômica deles. O Cryptosporidium parvum e o Cystoisospora belli dividem a mesma classe, a Conoidacida, o que explica por que os dois possuem esse complexo apical tão letal. Só que eles se separam nas famílias Cryptosporidiaide e Sarcocystide. E essa separação não é só um detalhe de nomenclatura, tá? Ela dita variações morfológicas enormes e muda exatamente como cada um desses parasitos interage e sobrevive lá dentro do lúmen intestinal. E essa diferença na taxonomia fica muito clara quando a gente olha no microscópio. É uma discrepância de tamanho absurda entre os oocistos de cada agente. De um lado, o Cryptosporidium parvum é minúsculo, com uma estrutura esférica de só 4 micrômetros de diâmetro, guardando 4 esporozoítos nus, sem nenhum invólucro extra. É um pacote minúsculo e denso de infecção. Do outro lado, o Cystoisospora belli é muito mais robusto, com um ocisto oval de 25 micrômetros contendo 2 esporocistos que empacotam 4 esporozoítos cada. O tamanho e a arquitetura mudam drasticamente, mas a eficiência invasiva, essa continua formidável nos dois. Agora, olha que jogada evolutiva incrível do Cryptosporidium. Ele tem uma engenharia celular que produz 2 tipos de oocistos, o que é um traço de sobrevivência extrema. Os oocistos de parede espessa são verdadeiros escudos blindados contra o ambiente externo. Eles resistem ao cloro, sobrevivem ao ácido do nosso estômago, tudo para garantir que o ciclo se espalhe lá fora. Já os oocistos de parede delgada têm uma função puramente letal lá dentro. Eles não foram feitos para resistir ao mundo externo. A parede frágil deles garante que eles eclodam na mesma hora, ali mesmo no intestino. Isso cria um ciclo interno ininterrupto de autoinfecção, sem precisar de uma nova ingestão do parasito. Bom, depois que o parasito eclode, a invasão segue uma sequência molecular de causa e efeito extremamente calculada. O primeiro passo é puramente químico. Glicoproteínas de superfície, como a GP900 e a CSL, funcionam como ganchos se ancorando nos receptores da nossa célula intestinal. Com essa adesão garantida, o complexo apical entra em ação, liberando aquelas proteases para derreter a membrana celular. E aí vem o golpe de mestre. O parasito sequestra as proteínas de actina da célula hospedeira, ele força o nosso próprio citoesqueleto a se remodelar rapidamente, abraçando a ameaça biológica e formando um vacúolo parasitóforo totalmente blindado. O resultado desse sequestro da actina é o que a gente chama de paradoxo extracitoplasmático. É fascinante. O Cryptosporidium parvum não mergulha fundo no citoplasma da célula. Em vez disso, ele obriga as microvilosidades do intestino a se esticarem e o encapsularem bem no topo da célula. Esse vacúolo que se forma tem um sistema denso de 5 membranas. Ou seja, o parasito está tecnicamente dentro da arquitetura da célula, sugando os nutrientes dela, mas fica firmemente fora do citoplasma. É uma fortaleza perfeita, desenhada para roubar recursos e, ao mesmo tempo, bloquear qualquer ataque do nosso sistema imune intracelular. Imagina o impacto de milhares dessas estruturas colonizando o intestino.
Tá uma verdadeira cascata de falhas. A infecção causa uma atrofia severa nas vilosidades epiteliais, o que corta drasticamente a área onde a gente deveria absorver os nutrientes. A destruição das células também zera enzimas cruciais da borda em escova, tipo a lactase e a fosfatase alcalina. Fisiologicamente falando, o intestino perde a capacidade de absorver sódio e água, porque o transporte dependente de glicose para de funcionar. E para piorar, respondendo a toda essa inflamação crônica, o corpo sofre uma hiperplasia nas criptas intestinais, forçando uma excreção sem fim de cloreto. A soma dessa falha na absorção com essa hipersecreção gera aquela diarreia aquosa massiva e incontrolável que a gente mencionou. A única coisa, literalmente a única barreira biológica que impede esse ciclo de autoinfecção de rodar para sempre está atrelada a um biomarcador, a taxa de células T CD4. Quando essa contagem cai abaixo da linha crítica de 200 células por milímetro cúbico, o nosso sistema imune é completamente desarmado. A gente perde de forma sistêmica toda a maquinaria que coordena as respostas inata e adaptativa necessárias para combater esses patógenos na mucosa. E chegando nesse limiar exato, esbarramos na grande questão biológica dessa explicação. Por que uma infecção que seria passageira vira um colapso crônico e fulminante? O que faz uma doença aguda autolimitada mudar de comportamento tão rápido, passando a se replicar de forma letal assim que a nossa rede de defesa celular desmorona? A resposta está na guerra entre a virulência do parasito e a nossa proteção celular. No organismo com a imunidade em dia, a detecção e destruição desses agentes é rápida. Os macrófagos, junto com as células T, resolvem a infecção em questão de 1 a 4 semanas. Mas no cenário de imunossupressão, especialmente na coinfecção pelo HIV, que ataca direto os receptores T através dos correceptores CCR5 e CCX4, a exaustão imune é total. Sem macrófagos e sem células T para neutralizar a ameaça, a natureza monogênica desses parasitos fala mais alto. Isso significa que eles conseguem fazer todo o ciclo de vida e se multiplicar dentro de um único hospedeiro. O resultado? Uma proliferação endógena absolutamente livre de obstáculos. Essa pane total no sistema imune reflete uma realidade clínica muito dura. A gente vê a mudança irreversível de um quadro que era autolimitado para uma cronicidade fulminante. Com aquela má absorção prolongada e a perda massiva de fluidos, o corpo entra em uma exaustão energética crítica. A perda de peso é contínua e rápida, levando a uma desnutrição sistêmica agressiva, que a gente chama de caquexia, e aqui está o ponto crucial. Se não entrar com terapia antirretroviral urgente, com o objetivo único de reconstruir o exército de células CD4+, tentar tratar só o intestino não serve para nada. Sem a terapia, o risco de mortalidade dessa espiral degenerativa dispara. Depois de mergulhar em toda essa mecânica, fica uma provocação brilhante para o futuro da ciência e da medicina. Conforme a biologia molecular avança, será que a gente vai conseguir usar novas imunoterapias para imitar ou dar um boost nas respostas do complexo CD4+? Imagina poder interceptar o parasito ainda lá na primeira fase, bloqueando a adesão daquelas glicoproteínas? Explorar moléculas capazes de encerrar esse paradoxo extracitoplasmático antes dele começar é, sem dúvida, o grande próximo passo para desarmar o ciclo desses esporozoários oportunistas de uma vez por todas.